Coleta de dados. Dia 23/4. A coleta de dados é um momento mão na massa, é a hora de executar o que se projetou. Essa fase requer atenção e cuidados, pois está sujeita a muito erros. Então, quando se vai a campo, quando se vai fazer a pesquisa, é possível, né, acontecer erros, é possível acontecer falhas na pesquisa. Então, tem que se tomar muito cuidado. Pode acontecer erro amostral, que recusa a ausência de alguns respondentes que afetarão o resultado. Os erros amostrais ocorrem única e exclusivamente em função do número de elementos da amostra e do processo de seleção desses elementos. Então, se eu, por exemplo, eu marquei entrevista com uma pessoa e cheguei lá e ela só falou um pouquinho comigo, não respondeu o que eu queria, respondeu uma única questão e não quis mais responder. Ou então eu fui aplicar um questionário e a pessoa também respondeu só metade do questionário. Então, são erros, né, que podem acontecer e que não vão ser somados, por exemplo, aos questionários que estão corretos. Erro dos correspondentes, mau atendimento, má vontade em responder, inaptidão, distorção, tendenciosidade, invencionismo. Então, pessoas, por exemplo, que inventam coisa na hora de responder, que não é nada daquilo. Outras pessoas ainda que vão aplicar a pesquisa e elas têm uma tendência de tentar fazer com que a pessoa responda o que ela quer. Mau atendimento mesmo, má vontade de responder, tudo isso pode acontecer. Erro do pesquisador, tendenciosidade nas perguntas, registro de fraude nas respostas, extravios de questionário. Pode perder questionário, pode aplicar o questionário errado para determinadas pessoas. Então, um exemplo aqui para vocês terem uma ideia, esses questionários que vocês respondem aí na faculdade, para entrar, por exemplo, você quer entrar para ver suas coisas e de repente aparece o questionário ali, você tem que responder. Às vezes você nem lê aquilo ali, só vai marcando X lá na letra A até o fim. Você nem sabe, às vezes, o que estava pedindo ali. A pessoa está com pressa, a pessoa precisa sair logo para fazer alguma coisa, ou precisa do material, ou está sem tempo e acaba nem lendo direito o questionário para responder. Isso é muito comum. E o que isso vai gerar? Vai gerar erros. Então, vai gerar erros de correspondentes, no caso. É importante que a coleta seja feita por profissionais competentes e o trabalho de campo seja supervisionado por pessoas experientes para garantir, no final, a qualidade dos dados e das abordagens, boa taxa de respostas e adequado tempo de execução. Então, sempre ter uma pessoa em campo auxiliando, olhando se está correto, se não está, o que as pessoas estão fazendo, de que forma, verificar se o trabalho está sendo feito com qualidade, se as abordagens, por exemplo, se a pessoa é educada, tem que ser, a pessoa não é só experiente em aplicar o questionário, mas uma pessoa também que seja educada, que fale educadamente, né, que apresente o questionário ou entrevista com um nível de respeito e educação, tudo isso tem que ser cuidado. Processamento de dados. O processamento de dados compreende os passos necessários para transformar os dados brutos coletados em dados trabalhados que permitirão a realização das análises e interpretações. Esse processamento compreende as seguintes fases: validação, editoração, codificação, entrada de dados, depuração de dados e tabulação. A gente estava bem aqui nesse slide, né, quando eu encerrei. Agora a gente vai ver a validação e editoração. Validar significa, basicamente, verificar se a coleta de dados foi realizada de acordo com o que foi especificado. É um passo necessário e integral no estágio de processamento de um projeto de pesquisa em marketing. Essa checagem consiste em, desde confirmar se as pessoas foram, de fato, entrevistadas e se eram qualificadas para o objeto de estudo, até confirmar se o instrumento de coleta foi utilizado adequadamente. Por exemplo, verificar, né, se passou a entrevista por determinado local, ter uma forma, né, de identificação, se a entrevista foi feita com quem se pretendia fazer, tomar todo esse cuidado para validar.
porque, de repente, colocar em campo algumas pessoas só para aplicar o questionário, e a própria pessoa respondeu tudo, pegou o dinheiro e pronto. Então, tem que ter esse cuidado, realmente foram respondidos, passou por onde? Por exemplo, vai fazer essa pesquisa lá numa, no supermercado, digamos assim. Realmente passou por ali? O ponto que a pessoa disse que estava, tem como, né, verificar se passou pelo supermercado de tal hora até tal hora, para ver se foram coletadas? Editorar é o processo de checagem dos erros do entrevistador ou do respondente. Determina se o entrevistador deixou de fazer alguma pergunta ou de registrar alguma resposta e checa se a sequência das perguntas foi obedecida. Então, é uma forma do quê? De olhar o material que se tem, por exemplo, se tem uns 20 questionários. Antes, né, de concluir, de seguir com a pesquisa, tem que olhar se todos estão corretos, todos foram inteiramente respondidos, se não há erro, se não há, por exemplo, rasurou, perdeu os dados de uma pergunta. Qualquer erro, esse questionário que está com problema, ele vai ser descartado, ele não vai ser útil para a pesquisa. Tanto na validação quanto a editoração devem procurar verificar se o instrumento está completo, legível, compreensível, consistente e preciso. Então, sempre o cuidado, verificar. Se houver qualquer erro, às vezes a pessoa marca dois, para marcar um sim ou não, ela marca o sim ou não. Às vezes era só o sim, às vezes só o não, ela não marcou. Às vezes tem lá, marque só, por exemplo, a idade, ela marcou 2 ou 3. Então, rasurou. De qualquer forma, esse questionário ele tem que ser eliminado. Completude, todas as questões foram respondidas. Legibilidade e compreensibilidade, registro claro com palavras inequívocas. Então, dá para ler o que a pessoa escreveu, dá para entender direitinho, não vai ter, por exemplo, que pensar, pode ser que esteja escrito isso. Se deu dúvidas, descartou. Consistência, coerência entre as respostas das diferentes questões do instrumento. Existe uma coerência entre as respostas, por exemplo, colocou lá, digamos assim, idade, determinada idade, e lá embaixo tem uma outra questão que fala desde quando, aí a pessoa fala lá desde não sei quando lá e já comprometeu a idade dela, ela falou uma idade e acabou se revelando com outra idade quando foi responder desde quando ela utilizava o produto. Precisão, ausência de nuances no passo que levem à inexatidão, como condução da entrevista de forma errônea, falta de colaboração dos respondentes ou desonestidade de ambas as partes. Então, sempre olhar tudo, se está preciso, se está exato, né? Se tem alguma coisa, por exemplo, a pessoa respondeu o questionário e não quis responder a pergunta aberta, e a pessoa que está coletando, ela mesma respondeu. Então, verificar se essas respostas condizem mais ou menos com as respostas do questionário. Então, o cuidado, né? Só vai ter uma boa informação se os dados também foram bem colhidos. Codificação. A codificação é o procedimento técnico pelo qual os dados são categorizados por meio da designação de um código numérico para cada resposta. Nas perguntas fechadas, esse processo é mais fácil, uma vez que temos todas as alternativas de resposta. Isso não acontece com as perguntas abertas. Devido a inúmeras possibilidades de resposta, a padronização se torna mais árdua. Então, codificação de perguntas fechadas pode ser estabelecida antes que a coleta de dados seja feita e pode, inclusive, estar impressa no instrumento de coleta de dados. Com esse procedimento, ganha-se tempo uma vez depois da coleta. Nada é mais preciso passar pela fase de registro de código. Como que é isso, essa codificação? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês muito simples. A codificação de perguntas, por exemplo, sexo, né? Vai ser o número 4, né? A questão número 4 na coluna. Então, no questionário é a questão número 4. Para o que responder sexo masculino, é o número 1.
Para quem respondeu sexo feminino, é o número 2. Então, na hora de jogar esses dados para o computador, na questão 4, por exemplo, eu tenho 3 pessoas que respondeu masculino. Então, eu tenho que informar, por exemplo, o número 1 foram 3, e 5 responderam sexo feminino. Então, número 2, 5. Então, foram o total de pessoas que responderam essa pergunta. Codificação de perguntas abertas é mais complexa, uma vez que consiste em codificar respostas verbais dadas pelos respondentes durante a entrevista. Exigem 4 passos para codificar perguntas abertas. Então, no caso das questões abertas, é mais complicado. Por quê? É difícil a gente, por exemplo, poder colocar em intervalos, né, respostas. Quando são perguntas abertas, elas têm que ser analisadas. Então, o primeiro passo, relacionar todas as respostas. Preparar a lista das possíveis respostas para cada pergunta aberta da pesquisa. Se eu perguntei, por exemplo, onde você nasceu? E aí você me respondeu Palmas, aí eu abro uma janelinha lá para Palmas. Aí eu pergunto para um outro aluno, onde você nasceu? Palmas, está na mesma janelinha, então vou computar ali. Pergunto para um terceiro, Miracema, então eu tenho que abrir uma nova janelinha. Então, é dessa forma, abrir e preparar, né, possíveis respostas, né, as janelinhas para possíveis respostas, para ver, por exemplo, quantas pessoas são de Palmas e quantas são de outras cidades. Mas não dá para fazer isso antes, porque eu não vou saber de onde essas pessoas vieram. Então, só posso fazer, né, após realizada a pesquisa. Consolidar as respostas, juntar as respostas que essencialmente se repetem em categorias, é o que eu falei, por exemplo, 4 ou 5 pessoas nasceram em Palmas, então todas essas pessoas nasceram em Palmas, outra em Paraíso, outra em Miracema, e assim por diante. Estabelecer os códigos de posse da lista final consolidada, é o momento de se atribuir códigos numéricos a cada categoria. Então, depois que eu separei, então, por exemplo, Palmas vai ser o número 1, Miracema número 2, Paraíso número 3, aí eu posso, mas aí eu já sei, por exemplo, quantas cidades eu entrevistei pessoas, talvez eu entrevistei pessoas de 5 ou 6 locais, então vai ser um número para cada uma dessas cidades. Inserir códigos, dar entrada aos códigos para a classificação das respostas. Então, primeiro eu vou estabelecer qual vai ser, e depois eu vou inserir, vou colocar o código lá. A entrada de dados consiste em transcrever os dados codificados dos instrumentos de coleta para o arquivo eletrônico, banco de dados. A maior parte da entrada de dados é feita por meio de sistemas inteligentes, os quais efetuam a checagem lógica das informações que estão sendo inseridas, evitando a entrada de códigos inválidos ou excêntricos que violam o padrão sequencial de respostas. Uma vez validados, editados e codificados os dados da pesquisa, temos 2 possibilidades de efetivar a entrada, por meio da digitação de um operador ou pelo escaneamento óptico, né, um dispositivo de leitura. Mas essa questão, hoje em dia, são criados muitos softwares para fazer a pesquisa, para colher, né, as informações. Então, por exemplo, se você chega, você já não, raramente vai chegar com um questionário em mãos, você vai chegar com o quê? Algumas vezes com um computador, um mini computador, né, um celular, você vai fazer direto as perguntas ali. Então, você já está jogando os dados. Dentro do programa, o programa já vai fazer o quê? Já vai descartar as questões, por exemplo, que não estão corretas. Se eu vou fazer, por exemplo, é igual leitura, né, de cartão, quando faz um concurso, tem o cartão lá, e depois tem o leitor de cartões. Se ali foi respondido 2 locais a mesma questão, automaticamente, na hora de ler o cartão, aquela pergunta foi anulada, né?
E dessa forma na pesquisa, ele vai evitar de entrar códigos errados, de evitar respostas excêntricas, né, que não estão de acordo com o que foi pesquisado. Então, há um tempo atrás, precisava, você ia a campo, coletava, aí chegava, né, separava os questionários, que era manual, e depois você ia digitar, né, no seu computador e informar quais foram os dados coletados. Hoje em dia você já vai digitando no seu próprio celular, no seu próprio computador, você talvez faz a entrevista até à distância, como a gente está hoje, né? E você já vai, às vezes, gravando, né? E depois você acaba jogando dentro do computador. Talvez você já apresente o questionário para a pessoa responder, ela já responde automaticamente, o programa já vai separando, né? Então, é uma parte que o computador acaba fazendo. Se é uma pesquisa pequena, que é feita manual, então é você quem tem que fazer. Depuração de dados. Armazenados os dados, partimos para a sua depuração. Checagem à procura de erros. Há programas que estabelecem rotinas de checagem computadorizada de dados, utilizando declarações lógicas, presença de códigos diferentes e relatório marginal, códigos válidos e uso correto de padrões sequenciais. Então, pelo tipo de resposta, ele já diferencia, né? Os programas eles já fazem, conseguem verificar, por exemplo, se o que a pessoa respondeu está de acordo ou não. Vamos pensar, ela consegue checar, por exemplo, você deu uma informação no início e numa quinta ou sexta pergunta você deu uma informação que não era verdadeira. Ele vai acabar fazendo a comparação e vai acabar achando. Então, ele vai usar um método, né, para que isso não é sequencial, que seja descartado. A tabulação de dados. Isentos de erros lógicos de entrada de dados e de erros de registro de entrevistadores, passamos à tabulação de dados. A tabulação consiste na checagem do número de casos que ocorrem em cada categoria. Quanto à contagem das variáveis, ela pode ser simples ou cruzada. Então, a tabulação, o que é? É verificar, por exemplo, quantas pessoas respondeu a questão A, quantas pessoas responderam a questão B. Até nesse trabalhinho que eu dei para vocês ali, o programa faz isso. Mostra para vocês se você acertou, o que você acertou, mostra um gráfico, né? Que você tem uma noção, por exemplo, de como está a sua nota, se está alta, se está baixa. Então, você colocou um dado lá e ele tabulou esses dados e te deu uma resposta. A tabulação simples envolve a contagem simples do número de casos que ocorrem em cada uma das variáveis do estudo. Então, se eu perguntei para vocês, quantos de vocês bebem Coca-Cola? 10 dentre os 30 bebem Coca-Cola. Essa amostragem vai mostrar o número, né? 10 marcaram que bebem Coca-Cola, 20 deles não. Então, 10 sim e 20 não. Dispomos das tabelas de frequência para demonstrar número de respondentes para cada resposta de uma pergunta da pesquisa. Então, são feitas tabelas, e nas tabelas são colocados o quê? Quantos respondeu a questão A, quanto respondeu a questão B, quantos por cento respondeu a C, e vai se formando, né? São informações que se pode obter através de gráficos, depois, através da própria tabela, né? Você olhar e conseguir entender o que aconteceu. A tabulação cruzada ocorre quando há contagem simultânea de duas ou mais variáveis de estudo. É uma ferramenta analítica que nos permite uma compreensão fácil e, ao mesmo tempo, poderosa dos dados. Então, cruzar os dados, por exemplo, quantas pessoas respondeu o item A e mora em tal lugar, então eu vou estar comparando. Tantas pessoas respondeu B e mora em tal lugar. É uma comparação entre um dado e outro. Mas
a maioria de vocês vai lembrar que no ensino médio vocês viram uma tabela em estatística. Quem teve estatística, que calculava desvio padrão, que calculava média. Então, essa tabela que a gente está falando é uma tabela estatística, né? Você pode jogar e, através dali, fazer essa tabulação cruzada. Você tem um percentual de dados, você tem o desvio padrão, você tem uma margem de erro através de uma tabela estatística. Análise e interpretação de dados. O objetivo principal das análises é permitir ao pesquisador de mercado estabelecer conclusões a partir dos dados coletados. Os fatores a considerar para uma correta escolha da técnica de análise desejada, número de variáveis a ser analisado conjuntamente, número de amostra e seu grau relacionado e relação de dependência entre as variáveis. Então, como que vai ser feita a análise dos dados? Eu vou usar um meio estatístico ou só comparativo? Como que vai ser? Então, os tipos de escala, né, que a gente pode utilizar para se comparar atitudes, percepções e comportamento. Devemos adotar certa padronização que permita esse procedimento. Esse instrumento é a escala. Ela corresponde ao instrumento de padronização por meio do qual se pode assegurar a equivalência de diferentes opiniões e atitudes, com a finalidade de compará-las. Os quatro principais níveis de escala são escala nominal, ordinal, intervalar e de razão. Aí eu trouxe para vocês aqui, eu trouxe uma tabela, não está muito visível talvez, mas dá para entender. Vocês viram isso aonde? No ensino médio, ou até eu não sei se vocês já fizeram estatística no curso de vocês, que já tiveram essa disciplina, mas vocês viram frequência absoluta, frequência relativa, né, acumulada, e como que funciona isso? Uma pesquisa, por exemplo, quantas pessoas houve POP, né? De 200 pessoas, que foi o total de entrevistados, 70 delas ouvem POP. Então, o que significa? 35% dos 200 que ouvem rock, 50 pessoas, né? Então, 25% dos 200. 40 pessoas ouvem kizomba, então, quanto que dá? 20% dos 200. Até chegar a quanto a gente vai fazendo isso? Até os 100%. Da mesma forma, por exemplo, uma outra pesquisa, vocês entrevistaram 100 pessoas, 50 respondeu que sim, e 50 respondeu que não. Então, vocês têm, por exemplo, 50% que sim, 50% que não, no total de quanto? De 100 pessoas. E da mesma forma é feita, né? Só que é feita através, por exemplo, de programas. Se vocês vão conduzir à mão, vocês vão ter que fazer uma tabela, vão ter que fazer essa tabulação, né? Mas hoje em dia a maior parte joga no quê? No Excel, joga num programa específico e acaba chegando aos dados. Como se percebe no quadro, as escalas permitem manter a equivalência para que possamos efetuar comparações e aferir um resultado. Temos também outra decisão importante, definir parâmetros na obtenção da amostra. Então, o que eu poderia comparar? Por exemplo, rock, né? Que houve rock e, por exemplo, a segunda opção fosse rock. Houve rock, a segunda opção fosse country. Então, eu teria como primeira opção, por exemplo, fazendo cruzado 50 no rock e 15 no country, com uma segunda opção cruzando dados, cruzando informações. Nível de conhecimento dos parâmetros da população. Durante uma pesquisa de marketing, as condições para a aplicação de um teste exigem a especificação dos parâmetros de obtenção da amostra. Devemos aplicar o método paramétrico. Então, se exigem, por exemplo, a aplicação, né, de um teste, então vamos lá, vamos usar o método paramétrico.
que é, por exemplo, as questões que eu vou analisar em casos não tem conhecimento das condições sobre parâmetros da população, do qual a amostra foi obtida, as técnicas corretas são as não paramétricas. Aqui, o que nós podemos ver? Se eu vou aplicar um questionário fechado, eu vou usar o método paramétrico. Se eu vou trabalhar entrevista, eu vou usar o não paramétrico. Por quê? Eu não tenho como computar, eu não tenho como tirar percentagens aqui, ver só gráficos de pix aqui, só gráficos de base, eu tenho que o quê? Entender as respostas, ver quais foram, e aí, através da maior quantidade de uma resposta que eu vou criar. Então, eu vou utilizar para essa análise a técnica não paramétrica, que é um pouco diferente uma da outra. Aqui não, aqui eu já tenho uma tabela no computador, e eu já vou codificando, né? E eu já vou tendo uma resposta, por exemplo, 35% isso, 35%. Aqui não, aqui eu vou dizer, as pessoas não gostam do sabor, por isso acharam muito doce, uma quantidade maior achou que o produto fosse ácido. Então, eu tenho que olhar, por exemplo, o que a pessoa respondeu. Tipo de análise, métodos descritivos. Como que eu vou fazer a análise da minha pesquisa? Análise descritiva, como o nome indica, consiste em descrever as principais tendências nos dados existentes e em observar situações que levam a novos fatos. Uma análise descritiva básica envolve o cálculo de medidas simples de composição e distribuição de variáveis. Então, o que eu tenho que ver? Quais são as tendências, né? Descrever, observar situações que podem levar a novos fatos. Então, eu posso dizer, voltando lá na tabela, que o quê? Eu posso dizer que eu tenho que maior número, né, de pessoas gostam de pop e, em segundo lugar, rock. Então, eu posso direcionar a eles aqui uma, uma terceira descrição, por exemplo. Se eu perguntei a idade deles, por exemplo, que ouvem rock, dessas 70 pessoas, 50% delas são jovens. Então, eu já tenho uma nova informação, porque além de cruzar dados, eu descrevi, né, o que o dado pode me apresentar. Uso de pesquisa de análise descritiva. As pesquisas incluem a coleta de uma quantidade relativamente grande de dados. Eles são responsáveis por descrever, registrar e interpretar fenômenos, sem inferir nas variáveis existentes. Nesse método, os entrevistados respondem por meio de entrevistas ou questionários, e, posteriormente, os pesquisadores analisam e descrevem as respostas oferecidas. É um método rápido para gerar dados quantitativos e ter um grande número de amostras, pois a percentagem da resposta é baixa. Então, eu tenho que ter bastante material, e aí eu faço essa descrição, porque eu vou poder olhar um e olhar outro, olhar os dados que foram coletados e, por exemplo, descobrir, por exemplo, que quem ouve country são pessoas acima de 50 anos, porque lá numa questão eles responderam a idade deles. Então, aí eu vou fazendo descobertas, eu vou fazendo o quê? Eu vou lapidando as informações que eu preciso. E, às vezes, analisa informações muito importantes. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês de estatística descritiva, que eu acho que é mais fácil para o entendimento de vocês. Então, por exemplo, o gerente de um restaurante fast food registra os tempos de espera dos clientes durante o horário de almoço durante uma semana e sumariza os dados. Então, o gerente calcula as seguintes variáveis descritivas, numéricas, né? Na estatística, a média de minutos que eles ficam esperando o lanche sair, digamos assim, 6,2 minutos. O desvio padrão é de 1,5 minuto.
né, no caso, pode levar até 1 minuto e meio a mais, 1 minuto e meio a menos. O intervalo é de 3 a 10. Então, ele estudou o quê? Um intervalo de 3 a 10 minutos, porque menos de 3 minutos o lanche não vai ficar pronto. Então, ele já utilizou uma informação que ele tinha, né? Que entre 3 e 10 minutos, esse lanche tem que sair. Se passou de 10, é porque vai dar problema. Ele tem que estar, né? Aqui entre o 4, na verdade, né? E o 10, mas que isso já vai gerar problema. No tamanho da amostra, ele usou 50 pessoas. Ele conseguiu fazer durante uma semana, né? Ele observou 50 clientes. Então, o gerente examina os seguintes gráficos para visualizar os tempos de espera, né? Então, ele jogou esses dados lá, 50 pessoas, e viu quantos minutos cada pessoa demorou, entre 3 e 10. A média, né, era de 6,2 minutos. E aí, qual foi a surpresa que ele teve, né? O maior número de pessoas para pegar o lanche leva 5 minutos só. Então, ó, tá uma taxa alta aqui de 5 minutos. Então, tá de 50 pessoas, a maior parte conseguiu pegar o lanche ficou pronto em 5 minutos. Mas o que ele descobriu também? Que dentro do desvio padrão dele, né, até 6,2 minutos. Mas olha aqui a quantidade de pessoas que demora 8 minutos. Então, ele pode trabalhar esse tempo, ele pode ganhar um pouquinho mais os clientes dele aqui. Talvez o cliente não tenha esse tempo, ele passa rapidinho e talvez se produzir mais rápido vai conseguir atender muito mais pessoas. Então, ele tem que trabalhar talvez a produção dele, né? O pessoal que está produzindo o lanche e ver o que está acontecendo. Se precisa, por exemplo, contratar mais uma pessoa para diminuir esse tempo. Se o cliente que demora aqui de 7, 8, 9 minutos, se ele está satisfeito, se ele volta, né? É uma informação que ele pode levantar. Se esse cliente volta para o restaurante, se ele sai com raiva, se ele sai nervoso, se está tudo bem, se não ocasionou grandes problema com o cliente. Ele pode observar também, por exemplo, por que está levando 8 minutos. Se é um tipo específico de lanche que faz demorar mais tempo, né? Então, várias questões, através de uma simples pesquisa, ele pode observar no ambiente que ele toma conta. Pessoal, esse gráfico é da internet, até coloquei o endereço aqui, tá? Achei bem bacana, porque é bem claro, é bem fácil para que vocês compreendam. Estatísticas inferenciais. Usam uma amostra aleatória dos dados coletados de uma população para descrever e fazer inferências sobre a população. As estatísticas inferenciais são valiosas quando não é conveniente ou possível examinar cada membro de uma população inteira. Então, aqui para que vocês entendam, também busquei na internet, está endereço aqui embaixo, tá? Um exemplo. Não seria prático medir o diâmetro de todos os pregos fabricados em uma fábrica, mas é possível medir o diâmetro de uma amostra representativa de prego e usar essas informações para fazer generalizações sobre os diâmetros dos pregos produzidos. Então, por exemplo, eu vou coletar uma amostra de manhã e uma de tarde durante 5 dias na semana. E aí vou fazer a medida de todos eles, né? Para ver se há um desvio, por exemplo, se quantos estão vindo com defeito, se alguns estão apresentando o diâmetro maior, se alguns estão apresentando diâmetro menor, qual que é a maior proporção para um diâmetro maior, qual a proporção de erros, né? Por exemplo, eu determino aqui se eu não estou perdendo muito produto, né? Porque se eu estou produzindo muitos produtos com defeito, eu tenho que corrigir, eu tenho que olhar o que está provocando isso. Eu vi um outro exemplo que eu achei interessante também, de pesquisa, né, de estatísticas inferenciais, que é uma forma também de se fazer, né,
a observação, um grupo de 20 alcoólatras são submetidos a um tratamento durante um mês, 10 deles vão receber medicamento e aulas de apoio psicológicos e sociais. Eles vão receber aulas durante todas as manhãs por um mês, que vão qualificá-los, que vão ensinar como voltar, por exemplo, para o mercado de trabalho, e 10 deles não, 10 só vão voltar, só vão fazer a utilização do medicamento. E passou os 30 dias, né? Aí a gente vai fazer novamente a pesquisa, né? E ver, por exemplo, desse grupo, quantos que deu um melhor resultado, se foi no grupo que teve as aulas ou se foi no grupo que só usou a medicação. Então, são estatísticas inferenciais. Eu não tenho como medir usando um programa. Eu tenho que achar o quê? Formas para medir. Eu tenho que buscar, né? Fazer inferenciais, eu tenho que fazer experimentos, tá? Pessoal, está quase encerrando. Esse é o nosso último conteúdo de hoje, a comunicação dos dados e resultados da pesquisa que vai ficar para segunda-feira. Aí vocês têm alguma pergunta?